Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais um programa Tendência aqui na InfoMoney TV. Meu nome é Bo Williams, sou analista da Clear Corretora. Aqui na segunda, terça, quarta e quinta, 17h30 da tarde, a gente olha nos candidatos com bastante direção e força, ou seja, em forte tendência, em vários tempos gráficos, para tentar achar as melhores oportunidades na compra e na venda e também treinar vocês a acreditar na tendência. Algo que realmente é difícil para a pessoa física acreditar. Você aprendeu desde pequeno que comprar barato é bom e vender caro é bom. Mas no mercado, se você aplicar isso, você vai ficar de ponta cabeça e perder as melhores oportunidades em relação da matemática do mercado e o comportamento de preço. Então aqui a gente procura comprar quando o preço está estourando para cima, vender quando está despencando. Estamos criando uma carteira em relação disso. Hoje eu fiz alguma coisa interessante que eu finalmente coloquei o tamanho de posição e perdas e ganhos em reais, né, em moeda, em espécie. E a planilha conta uma história muito diferente do que simplesmente olhando em porcentagens de preço, mudança de preço. E nós vamos falar sobre isso, eu vou destacar isso hoje e vamos falar a importância de tamanho de posição, não só quanto o preço mexeu, mas quanto você arriscou, tá? Vamos para o gráfico agora para ver Ibovespa e o dólar e depois a gente vai dar uma olhada na carteira. Ok, Ibovespa não mudou de ontem, inside candle. Inside candle quer dizer que o candle de hoje está dentro dos limites do candle de ontem. Tá? Você pode perceber inside candle aqui. Esse candle é neutro, quer dizer nada aconteceu de ponto de vista do gráfico. Nós temos ainda resistência 17, suporte 72 e o preço tentando subir para testar os topos anteriores aqui. Eu estou procurando um preço movimento até 59 mil pontos. Aqui no meio da consolidação não há relação risco-retorno para operar. Então, ou a gente procura o onda 3 para baixo, perto de 59.000, 59.500, ou ele rompe essa resistência e vai para o nosso alvo principal, que é 62 mil, ou cai primeiro para cá, na casa de 55 mil, para novas compras depois. Ok? Esse é o meu cenário. Não sei o que vai acontecer. Vamos ter que seguir no gráfico de 60 minutos, no gráfico de 15 minutos. Ok, estamos em triângulo aqui, Ibovespa, no gráfico de 60 minutos. É uma situação difícil, não é nada agradável. A gente pode desenhar aqui e aqui. E você percebe que ele vai tomar uma decisão, provavelmente dependendo do Dow Jones e S&P amanhã de manhã. Né? Pode subir aqui. Se chegar até aqui, eu vejo muita resistência e dificuldade de passar 59.300. Olha tanta resistência aqui. E se cair, vai até essa linha verde aqui. Esse está em 55.600. Eu não posso te dizer o que vai acontecer aqui, eu não sei. E também eu só posso te confirmar que esse triângulo está dificílimo e o preço vai tomar decisão provavelmente amanhã. Né? Bom, isso é o índice. Na verdade, é a Ibovespa. Índice muito parecido. Vamos no dólar agora. Dólar gráfico diário. O desenho de ontem, muito interessante. A ideia é, nós temos agora algo diferente do que anteriormente. Nós temos um suporte aqui que não tinha anteriormente. Então, tem mais suporte aqui do que aqui. Isso sugere a possibilidade de parar de cair, ou fazer um fundo duplo, ou até uma onda 3, e depois tentar chegar no alvo da operação, aqui em cima. Isso não mudou, mesma coisa que ontem. Vamos ver nos 60 minutos agora.
60 minutos, vamos ver aqui como tá. Consolidação aqui e aqui. Difícil, né? 34, 144. Difícil dizer o que vai acontecer. O preço está no meio da consolidação. Ele pode repicar ou ele pode cair. E amanhã nós vamos saber provavelmente mais um gap baseado no mercado norte-americano. Aliás, a gente pode dar uma olhada rapidinho aqui para ver o S&P 500. GINX. S&P 500, isso não tá certo esses dados aqui. Não vai dar para mexer não. Dados do Google. Não tá certo. Os dados de S&P não tá legal, não vou fazer nada aqui não. Ok, voltando para mim rapidinho, Lucas. Bom, gente, o mercado está no meio de um triângulo no gráfico de 60 minutos, tanto o Ibovespa quanto o dólar. E isso quer dizer indecisão. O mercado está meio perigoso aqui, cautela realmente em relação disso. Vamos agora dar uma olhada na planilha da nossa carteira, que eu coloquei finalmente uma coluna para calcular o tamanho de posição correta e também uma coluna para mostrar nossas perdas e ganhos em reais, tá? E você vai se surpreender com o resultado. Lembra que eu te falei que não é o movimento de preço que importa, mas é quanto você vai arriscar em cada operação. Em nossas operações, estamos no modo conservador agora. Nós vamos arriscar somente 1% do nosso capital em cada operação. Quer dizer, se levar o stop, nós vamos perder 1% do capital. E como a gente está procurando tendências, quando o trade está dando certo, vamos simplesmente ajustar o stop atrás da operação e ver para onde vai. E acontece que a gente tem um papel hoje, o Raio do Brasil, que está salvando o nosso resultado, né? Salvando a carteira inteira. Então vamos agora para o Excel aqui, para a nossa carteira, e dar uma olhada aqui. Ok, nessa carteira eu coloquei um capital inicial na simulação de 100 mil reais. Então tudo que a gente vai fazer vai ser, aqui no nossa carteira, vai ser baseado nesse número fictício. Então o seu capital pode ser menos ou mais, mas tem que calcular 1%. Então você pode ver aqui a nossa carteira. Eu fiz algumas mudanças aqui. Primeiro, eu coloquei o stop. Como eu considero o stop mais importante do que tudo, eu realmente modifiquei a planilha que eu peguei aqui do André e coloquei o stop aqui primeiro. Porque eu quero saber stop antes de tentar uma entrada ou alvo. O mais importante sempre é o risco. Onde vai ser meu stop? Então eu coloquei outra planilha aqui, stop atual. Stop atual, quando a gente muda nosso stop, isso faz uma diferença na relação risco-retorno, mas também ele ia bagunçar a nossa posição aqui, coluna N. Então eu tive que colocar stop inicial para calcular o tamanho de posição e depois stop atual, quando a gente muda o nosso stop. Ok? Então, as entradas depois e o alvo. Então, o mais importante sempre para mim é o stop. Não sabemos o tamanho de posição sem saber a entrada. Com essa informação, a gente calcula a posição aqui no N. Tá? Vamos calcular a posição. E aí, se a gente perder, se a gente estopar, vamos perder, nesse caso, R$1.000, que é 1% de 100 mil. Ok? Você pode ver nosso resultado. Porque os em Minas estopou hoje, a 3,30. Agora, porcentagem de preço, 18%. Você olha isso e pensa, nossa, o cara perdeu uma grana. E na verdade, eu só perdi R$1.000. Porque eu calculei tamanho de posição aqui, baseado na distância da entrada para o stop.
Quando você calcula o tamanho de posição e leva a stop, você perde 1%, que foi o caso aqui de Cyrela, LPL4, Magnesita, Bradesco, Odontoprev, Uzi Minas. Nós temos 2 trades andando, perdendo dinheiro ainda, Hipermarcas e BTOW3. E tem 3 trades andando, ganhando dinheiro agora. A Raio Drogasil, BBAS e CL3. Então, o interessante, lembra que eu falava isso para mostrar para vocês, quando você olhava para essa coluna L, parecia muito feio, né, nosso resultado. E, na verdade, nosso resultado é negativo R$ 96, mais os custos operacionais. A gente não está perdendo nem ganhando aqui. Então, por isso eu queria colocar essa informação na planilha, porque a gente não é só o que o preço faz, mas também quanto nós arriscamos. Isso é importantíssimo, aliás, muito mais importante do que o que o preço vai fazer. Tá? Então, nosso resultado, por enquanto, é negativo R$ 96. Por quê? Porque a gente tem um papel, Raio Drogasil, que está subindo fortemente. Isso realmente é típico de um trade system de expectativa positiva. Normalmente 10 a 20% de todo o lucro, vamos dizer que todo o lucro é dado pelo 10 a 20% dos papéis, dos trades, e os tops e os outros ganhadores pequenos acabam cancelando um ao outro. Voltando para mim agora, Lucão. Eu tenho um vídeo online que vocês precisam estudar, matemática do mercado para vencedores. E nesse vídeo eu falo sobre essa necessidade de incluir tamanho de posição e gerenciamento de risco sempre num patamar maior, numa prioridade maior do que movimento de preço. Porque não é só o que a gente compra e vende, mas é quanto a gente compra ou vende. Tá? E aqui um belo exemplo de como o gerenciamento de risco e o stop de 1% salva a gente quando finalmente chega aquele papel que vai para a lua mesmo. E um papel pode pagar os stops de 4 ou 5 ou 6 papéis. Né? Então é importantíssimo isso. E outra coisa importante, quando um trade está dando certo, nós precisamos ou apostar mais nesse trade chamado anti-martingale, ou deixar ir até lua, né, nesse caso, ir até estopar no ganho. Não adianta a gente cortar nossos stops, nossas perdas, imediatamente com stop e não deixar o que está ganhando correr até o fim. Né? É importante isso. Né? Voltando agora para o meu laptop aqui, para a tela. Então, um papel, que é o Raio Drogasil, pagou 1, 2, 3, 4, 5 stops. Tem outro papel aqui, né, que paga outro stop. E aí a gente tem um papel aqui concorrendo, né, com outros perdendo aqui. Basicamente estamos zerados. Né, R$ 96 o resultado em capital inicial de R$ 100 mil. Tá? Então é importante todo mundo lembrar. A gente está falando de porcentagem de capital. Isso que importa, né? Ok, voltando para os gráficos. Vamos ver se a gente tem alguma coisa no Momo, candidatos para compra e venda hoje. Gráfico de 15 minutos. Vale 5, olha, Vale 5 apareceu aqui. Eu gostei bastante desse gráfico. Gostei muito. A gente tem um suporte aqui e tem um alvo aqui. Agora, a relação risco-retorno não está muito legal. Deixa eu ver 60 minutos aqui. Não, 60 minutos eu vou deixar quieto porque merece consideração amanhã no day trade, mas não para swing trade.
Ok? Ok, 15 minutos, então, um candidato só. Light 3 agora, sugerido pelo gráfico diário. Light 3, deixa eu ver o gráfico diário. O alvo dele é 20 e 35. Ele está acima de duas linhas verdes, porém essas duas linhas verdes não estão alinhados numericamente ainda. Né? Vou colocar Light 3 como um candidato no nosso planilha aqui. Só para lembrar aqui rapidinho que a gente quer pensar nessa compra aqui, o gráfico diário. Deixa eu ver 60 minutos rapidinho aqui. Inclinações positivas. Acho que vai continuar subindo aqui. Eu gosto bastante. Gosto bastante desse papel. Ele voltou, subiu, deu um pivô. Pivô para a gente agora é o mínimo 14,40. Então, vamos dizer 14,30 o stop. A entrada 16,11. 14,30. 16,11. E nosso alvo aqui é 20,35, o primeiro alvo. 20,35. A relação risco-retorno não é o melhor. Puxar essa aqui. E vamos iniciar. Vamos fazer esse trade aqui. E depois a gente tira. Essa aqui a gente tira. Ok. Então, acabamos de colocar Light 3 na compra. Hoje é dia 20. De 2016. Gostei do papel. Relação risco-retorno é ruim aqui. Então seria interessante se a gente consegue entrar mais baixo do que 16,11. Vamos ficar de olho. Ok. Light 3, Estácio. Estácio tá no ponto aqui. Gráfico diário. Sabe o que eu vou fazer no Light 3? Com o Light 3, numa situação que a gente está, nesse gráfico, ou nesse ambiente esquisito, vamos colocar, em vez de iniciar ele aqui, vamos colocar ele no gatilho também. Eu preciso ser mais conservador, porque realmente o mercado está no ponto que poderia voltar a cair. Então, em vez de iniciar, deixa no gatilho por enquanto. Ok, Estácio. O que mais? CESP 6. Já foi sem a gente e já está chegando no alvo. Na resistência, relação risco-retorno ruim aqui. Olha aqui, apareceu, BBAS. Então, BBAS já está no nossa carteira, né? Nós compramos BBAS por aqui. Ele já está aqui. BBAS, stop 21,60, a entrada 22,30 e o alvo R$27. Ele está iniciado, está andando, está dando lucro por enquanto. Nós não vamos mexer aqui. Deixa eu ver se dá para ajustar o stop. BBAS não dá para ajustar o stop. Então, ele apareceu de novo aqui. Bom, Estácio. Estácio tem o alvo de 23,53. 23,53.
Eu vou colocar no gatilho aqui. Vamos tentar comprar 17,30, stop 16. Stop é 16. A entrada, então, 17,30. O alvo, 24,65. 17,30. R$23,60. Esse é gatilho, né? No 17,30. Salvar aqui. Voltando aqui. Gostei do gráfico, gostei bastante. Ok, Multiplus. Ó, Multiplus a gente queria comprar. Olha o nosso desenho aqui. Que a gente queria comprar Multiplus. Que ele estava acima de 3 linhas verdes. Agora ele está rompendo. Ele não voltou para beijar a nossa segunda linha aqui. Mas ele deu uma compra. Nós vamos esperar um rompimento aqui. Já está prestes de fazer rompimento. Quero ver rompimento do topo aqui. 44,87. 44,88. Gostei do papel. Stop vai 38,60. 38,60. Vai ser rompimento, né? 45. E ó, eu vou dar um alvo aqui de 60. E na verdade eu acho que vai muito mais. Eu vou colocar lua aqui, tá? Ele vai dar pra gente quanto a gente vai comprar. Só 150 papéis. Multiplus. Eventualmente nós vamos ficar numa situação difícil, porque não haverá capital suficiente para ter tantos papéis na carteira. E aí tem que decidir qual é o papel que realmente a gente vai, quais são os papéis que a gente vai realmente querer ficar na carteira. Tá? Esse aqui, gatilho no rompimento. Então, alguns papéis interessantes aqui. Beleza, BTW3 já está na nossa carteira, né? BTW3 a gente está comprado já. O alvo dele era aqui em cima, agora caiu para 19,57. Ele está na nossa carteira. Vamos deixar ele do jeito que está. Ok, rapidinho aqui. Vamos ver tendências. Eu tenho que ajustar agora o watch list. Light 3. Está no gatilho. Estácio já estava aqui. Está na gatilha agora. Lame 4. TOTUS, Brasil Insurance. São Martinho. São Martinho, só um pouquinho. Ele está pronto. Ele está no lista. Vamos ficar de olho. Anhanguera no olho. Anhanguera. CESP 6. Perdemos CESP 6. Já foi sem a gente. Energias Brasil. Um candidato. JBSS 3. Estamos de olho. Compra 11,50. VEG 3. Raio do Brasil. BBAS, Estácio, Multiplus, BTW3. Então, a gente tem vários candidatos aqui. Não todos com relação ao risco-retorno interessante. Olha, tá ficando bonito. Lojas Renner. Equatorial.
Odontoprev, ficando bastante interessante. Vamos terminar no site da Clear rapidinho, dá uma olhada aqui, produtos, renda fixa, carteiras sugeridas, novo site, novas carteiras, novos produtos na Clear. Nessa fase de aprendizagem é importante proteger seu capital, então venha para Clear, abre sua conta, bota 90% do seu capital nas carteiras sugeridas de renda fixa, dependendo do seu perfil, pega os outros 10% e vamos operar juntos. Vou te ensinar como operar corretamente, vou te ajudar a desenvolver as habilidades necessárias. Voltando para mim agora, Lucão, para terminar hoje, as habilidades necessárias para ter êxito no longo prazo como investidor e como trader. Lição matemáticas, como ler um gráfico simples, o que é um trade system de expectativa positiva, como gerenciar seu risco, cálculo do tamanho de posição, proteger sua carteira. São operacionais, né? Como utilizar o home broker, onde colocar o stop, como fazer a saída parcial, etc. E finalmente, mais importante, as habilidades psicológicas, né? O que você acredita, como você pensa, como é que está a sua atitude, se você tiver disciplina, consistência, atitude positiva, e se você sabe realmente o que está fazendo, e aí vira prazeroso, uma coisa muito gostosa mesmo. Convite para todo mundo, na sala da Clear todos os dias, Team Clear operando ao vivo, índice dólar, blue chips, na base day trade, tá? Convite feito, quero ver todo mundo por lá. Muito obrigado, gente, pela sua participação, espalhe o vídeo, amanhã estamos de volta às 17h30 para caçar mais tendências. Até mais, gente.